Você acredita em milagres? Isabel viu sua vida ser destruída pelo vício do marido em jogos de azar online. Mas o que aconteceu depois é simplesmente inacreditável. Arrebatada por anjos, ela testemunhou os horrores do inferno e descobriu os planos malignos por trás desses jogos. Agora, com uma missão divina, ela está transformando vidas e revelando uma verdade que ninguém ousa contar. Prepare-se para uma história que vai mudar sua forma de enxergar o mundo. Antes de começarmos esse testemunho impactante, deixe pelo menos o seu like. Se essa história tocar seu coração, aí sim inscreva-se, compartilhe e comente. Vamos juntos espalhar essa mensagem ao máximo de pessoas possível. Meu nome é Isabel, tenho 38 anos e minha vida mudou drasticamente nos últimos anos. Fui casada com Marcos, um homem de 42 anos, pai dedicado de nossos 3 filhos. Por muito tempo, acreditávamos viver uma vida estável e promissora. Marcos tinha um ótimo emprego no ramo de logística, administrava bem nossos recursos e investimos juntos em algo que nos garantia um retorno confortável ao final de cada mês. Nossa casa própria era o nosso refúgio e tínhamos um carro que nos levava aonde quiséssemos. Para muitos, tínhamos uma vida invejável. Mas essa aparente tranquilidade começou a ruir quando Marcos, influenciado por amigos e por aqueles influenciadores que glorificam o dinheiro fácil, decidiu experimentar algo que mudaria nossas vidas para sempre. Ele começou a jogar em plataformas de apostas online, aquelas dos jogos do tigrinho. No início, ele dizia que era apenas diversão, um escape do estresse do dia a dia. Mas o que ele chamava de brincadeira, logo se transformou em um vício devastador. Marcos jogava às escondidas, em silêncio, como se temesse admitir a si mesmo que havia algo errado. Durante meses, ele manteve as aparências. Ainda era o marido atencioso e o pai presente, mas havia momentos em que percebia algo diferente em seu olhar. Ele parecia mais ausente, ansioso, como se carregasse um fardo invisível. Eu só fui descobrir o que estava acontecendo quando as contas começaram a atrasar. Perguntei a ele, e Marcos sempre arrumava uma desculpa. Foi um erro do banco, ou resolvo isso amanhã. Mas as mentiras não sustentavam o peso da realidade. Um dia, ao revisar nossos extratos, percebi que algo grave estava acontecendo. O dinheiro que tínhamos poupado durante anos estava desaparecendo. Quando o confrontei, Marcos confessou em lágrimas que havia perdido grande parte do nosso patrimônio jogando. Senti um misto de raiva, tristeza e desespero. Eu mal podia acreditar que o homem com quem construí uma vida sólida havia se deixado levar por algo tão destrutivo. Ele me pediu perdão e prometeu parar, mas era tarde demais. Ele já estava completamente dominado pelo vício. A situação piorou. Nosso carro foi vendido para cobrir dívidas. Tivemos que sair da nossa casa, que foi hipotecada às pressas. Os investimentos que nos garantiam segurança foram dissolvidos. Marcos entrou em um ciclo de culpa e vergonha que parecia não ter fim. Ele evitava amigos, família e até os próprios filhos. Eu o via desmoronar diante dos meus olhos, mas me sentia impotente para ajudá-lo. Até que um dia, ao chegar em casa, encontrei uma carta no quarto. Era um bilhete de despedida. Marcos havia tirado a própria vida. As palavras que ele deixou eram cheias de dor, arrependimento e pedido de perdão. Ele dizia que não aguentava mais viver com o peso do que havia feito, que não conseguia encarar o olhar dos filhos, e que acreditava que sua ausência seria menos dolorosa do que sua presença. Depois da morte de Marcos, minha vida e a dos meus filhos se transformaram em um verdadeiro calvário. A dor da perda era avassaladora, e as perguntas que ecoavam em minha mente me atormentavam. Por que ele fez isso? Poderia eu ter feito algo para ajudá-lo? Nossos filhos, ainda pequenos, tentavam entender por que o pai, que tanto amavam, havia nos deixado de maneira tão abrupta. Chorávamos juntos todas as noites, buscando forças uns nos outros, mas muitas vezes parecia que nada seria suficiente para preencher o vazio que ele deixou. Eu me apeguei à fé porque era a única coisa que me restava. Todas as noites me ajoelhava no chão frio do quarto e orava. Chorava e clamava a Deus para que ele tivesse misericórdia da alma de Marcos, pedindo que de alguma forma ele encontrasse paz. Rezava incessantemente para que nossos filhos não fossem consumidos pela dor. Certa noite, após uma longa oração em que roguei por uma resposta, me deitei exausta e adormeci. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Meu espírito foi levado por anjos de luz a um lugar que não era deste mundo. A sensação era de um voo rápido e, de repente, me vi em um lugar sombrio e opressivo. Ao meu redor, gritos e lamentos preenchiam o ar. Era um sofrimento indescritível. Foi quando o vi. Marcos estava ali, no meio daquele tormento. Seu rosto estava marcado pela angústia.
e lágrimas escorriam incessantemente. Ele gritava de dor e arrependimento, e mesmo à distância eu podia sentir o peso de sua culpa. Marcos olhou para mim, mas não podia falar. Era como se a presença do sofrimento o sufocasse. Enquanto eu o observava, os anjos que me acompanhavam começaram a me mostrar mais. Percebi que não estava apenas vendo Marcos, mas também muitas outras pessoas que haviam seguido o mesmo caminho. Vi apostadores que, como ele, haviam perdido tudo: suas famílias, suas posses, sua dignidade e, por fim, a própria vida. Eles estavam ali, presos em um ciclo eterno de dor, atormentados pelas escolhas que fizeram. Os anjos me mostraram algo ainda mais terrível. Vi um grande salão onde demônios se reuniam. No centro havia um trono feito de escuridão e fogo, e lá estava o responsável por tudo aquilo. Ele comandava os demônios com um plano perverso: usar jogos de azar e apostas online para aprisionar almas. Vi influenciadores da internet sendo manipulados, suas mentes dominadas, enquanto eles incentivavam milhões de pessoas a cair na mesma armadilha. Era como se cada clique em um aplicativo de jogo fosse uma porta aberta para o inferno. E então, os anjos me mostraram algo que nunca esquecerei. Pessoas caíam naquele lugar como chuva. Jogadores de todo o mundo, de todas as idades, estavam sendo tragados pelo vício, pela ganância e, em seguida, pelo desespero. Suas almas eram consumidas, e não havia descanso para elas. Quando voltei a olhar para Marcos, entendi que ele estava ali porque não havia conseguido se libertar das garras daquele vício e da culpa. Mas também percebi algo nos olhos dele, um clamor silencioso por redenção. Nesse momento, um dos anjos me disse: Isabel, você pode ajudá-lo. Ore por ele, mas ore com fé e perseverança. Há um caminho para que ele seja liberto. Quando acordei, o impacto da experiência ainda estava vivo em mim. Passei a dedicar minhas orações não apenas a Marcos, mas também a todas as pessoas presas nesse ciclo destrutivo. Decidi compartilhar minha história, para alertar sobre os perigos desses jogos e sobre o plano sombrio que há por trás deles. Naquela noite, enquanto os anjos me conduziam, compreendi que aquele arrebatamento não era apenas para me mostrar o destino de Marcos ou o sofrimento das almas no inferno. Ele tinha um propósito maior. Um dos anjos, com uma voz serena, mas cheia de autoridade, falou diretamente ao meu coração: Isabel, você foi escolhida para ser um instrumento de Deus. O que viu aqui não é apenas para entender a tragédia de sua família, mas para alertar outros sobre os perigos que levam as almas à destruição. Muitos ainda podem ser salvos se ouvirem a verdade e se afastarem desses caminhos de perdição. Senti uma mistura de temor e responsabilidade. Meu coração queimava com o peso dessa missão. Os anjos me explicaram que o vício nos jogos de azar, especialmente os online, era uma ferramenta usada pelo inimigo para capturar vidas e destruir lares. Disseram que minha dor e minha experiência não seriam em vão, pois Deus me daria forças e me guiaria para transformar essa tragédia em uma mensagem de esperança e salvação. Quando despertei, meu espírito estava renovado. Ainda sentia a perda de Marcos, mas agora havia em mim uma determinação que eu nunca tinha experimentado antes. Passei a orar incessantemente, pedindo sabedoria e coragem para cumprir o propósito que me havia sido dado: a missão. Comecei minha missão compartilhando meu testemunho em pequenos grupos de oração na igreja local. Aos poucos, meu relato ganhou força e alcance. As pessoas se emocionavam, reconheciam os perigos que enfrentavam e começavam a mudar suas vidas. Pastores e líderes religiosos me convidaram para palestras e cultos, onde eu alertava sobre os planos malignos por trás dos jogos de azar e as armadilhas criadas pelo inimigo. Eu também passei a ir além das igrejas. Visitei empresas, fábricas e escolas, onde falava sobre os impactos destrutivos do vício e como ele não apenas roubava os bens materiais, mas também a paz e a fé das pessoas. Organizei eventos em praças públicas, onde pregava a palavra e oferecia apoio espiritual a quem precisasse. Muitas vezes, eu via lágrimas nos olhos das pessoas enquanto elas se identificavam com minha história e se entregavam a Deus. A transformação. Com o tempo, minha vida e a de meus filhos começaram a ser transformadas. O que antes era um cenário de dor e desespero, tornou-se uma jornada de crescimento espiritual e propósito. Deus supriu todas as nossas necessidades. Nunca faltou o pão em nossa mesa, e por sua graça, conseguimos recomeçar. Meu ministério cresceu mais do que eu poderia imaginar. Recebi convites para eventos em outras cidades e até mesmo em outros estados. Por onde passava, glorificava a Deus, pois sabia que tudo o que estava acontecendo não era obra minha, mas do Senhor. Muitas pessoas encontraram libertação e renovação através do meu testemunho. Hoje, olhando para trás, vejo que Deus transformou minha dor em um chamado poderoso. Ele pegou as cinzas de minha história e as transformou em um testemunho vivo de sua graça e poder.
Meu propósito agora é levar a mensagem de que, não importa quão longe alguém tenha caído, há redenção e esperança em Cristo, glorificando a Deus. A cada palavra que compartilho, a cada alma que volta para Deus, sei que estou cumprindo o propósito que me foi confiado. Meu coração é grato, pois a glória de Deus resplandece mesmo nos momentos mais sombrios. Ele é o Deus que restaura, que cura e que transforma tragédias em vitórias. Assim sigo firme na missão, confiando que minha história continuará sendo um instrumento de salvação para muitos. Que toda a glória e honra sejam dadas ao Senhor. Se essa história te impactou, não deixe de apoiar nosso canal. Inscreva-se agora, deixe seu like para fortalecer esse conteúdo, compartilhe com quem você ama e ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Comente o que achou e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Sua participação faz toda a diferença.